Olá! Hoje vamos para mais uma postagem do CREF, feita pelo professor Lang. CREF é o Centro de Referência para o Ensino de Física. Então o link estará na descrição, aproveite para dar uma olhada em outros assuntos. Tem muita coisa de física ali para você que gosta dessa disciplina. Então, para o caso dessa postagem, é um assunto de ótica sobre lentes cilíndricas e esféricas. O problema de morar no centro da cidade é esse. Então, lentes cilíndricas e esféricas. O que acontece é um fenômeno bastante curioso, que muita gente já viu, que é a inversão da seta. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa seta, que eu vou usar na observação, e coloco uma lente cilíndrica na frente com água, essa está vazia, então não há nenhuma alteração, mas nós vamos ver com feixes e laser, vamos ver com a água, e há a inversão dessa seta. E na postagem o professor Lang faz justamente a diferenciação entre as lentes esféricas e cilíndricas. As duas são lentes convergentes, vamos ver o que é isso também. Então primeiro vamos à postagem. Vamos ver então a postagem do professor Lang. Como se explica a inversão da seta quando a água é colocada no copo? Repare aqui à direita, você tem todas as categorias em ordem alfabética para você consultar sobre os assuntos de física no CREF. Então, a Fernanda de Santa Catarina, ela manda para o professor Lang esse link e o professor Lang vai explicar o seguinte. Quando o copo está vazio, a luz o atravessa quase sem ser desviada, pois a parede de vidro pode ser tratada como uma lâmina de faces paralelas. Ou seja, observamos a seta na mesma posição que haveríamos se o copo não estivesse sido colocado à sua frente. Então, o professor Lang pega aqui um recipiente cilíndrico e também faz a mesma observação. Então, aqui à esquerda, você tem, na foto A, o vidro cilíndrico sem água e à direita com água. Repare que houve então a inversão da seta. Diferente do vídeo em que a moça manda o link, o professor Lang coloca uma marca acima da seta. Então repare que esta marca indica que não houve uma inversão no sentido vertical, apenas na direção vertical, apenas na direção horizontal, que é justamente o que o professor Lang explica aqui na sequência. Então, quando o vidro é preenchido com água, na foto B da figura 1, o copo passa a ser uma lente cilíndrica. A posição do objeto em relação à lente está suficientemente afastada da lente para que a lente conjugue uma imagem real. Então, a imagem formada é aqui uma imagem real, ela está à frente. A seta inverteu de orientação de uma foto para outra conforme está registrado. Entretanto, se percebe claramente que a inversão se deu apenas em relação ao eixo horizontal. Como eu disse, isso pode ser facilmente verificado pela posição aqui da marca, que não mudou. Então, uma diferença importantíssima da lente cilíndrica para a lente esférica, como o professor Lang deixa bastante claro aqui. Então, dessa forma, intencionalmente ou não, o vídeo deixa de mostrar uma importante propriedade de uma lente convergente cilíndrica em relação a uma convergente esférica. A esférica inverte a imagem segundo os dois eixos, enquanto a lente cilíndrica inverte apenas em relação a um deles. Então, agora na sequência, eu vou mostrar isso com feixes de laser e com lentes divergentes e convergentes e com as lentes esféricas e cilíndricas. Repare que essa postagem do professor Lang teve 51.119 visualizações. Vamos ver agora a diferença entre as lentes convergentes e divergentes. Então eu tenho aqui um laser, um feixe de lasers. Está aí. Primeiro a lente divergente. Veja que o laser que passa pelo centro óptico não sofre alteração de direção, enquanto os outros sofrem alterações de direção. O que vai acontecer é que a imagem ela será virtual, ela vai se formar nessa região aqui que está atrás da lente. Para o caso da lente convergente, também o raio que passa pelo centro óptico não sofre nenhuma alteração de direção, enquanto os outros vão convergir e aqui estará o foco da lente convergente. E a imagem formada será
estará nessa região aqui, será uma imagem real. Vamos ver agora como se comporta uma lente cilíndrica usando uma lanterna. Então, por enquanto ainda não é uma lente, é um objeto cilíndrico, mas não tem água dentro. Então veja que eu passo a lanterna por ela e não há grandes alterações. Continua ali a lanterna, a luz da lanterna, sem grandes alterações, passando pelo cilindro de vidro. E agora eu vou colocar água e vamos ver a diferença. Então, depois de colocar água, eu posso dizer que eu tenho uma lente cilíndrica. Passando a luz da lanterna, o que se forma aqui atrás agora, nesse anteparo, é um eixo focal. Veja, um eixo focal. E é justamente por conta desse eixo focal que vai haver só uma inversão horizontal da imagem, e não vertical. Está aqui a formação do eixo, passando a luz da lanterna. Aqui dá para ver bem. E agora vamos ver a inversão da seta. Então aqui você tem o mesmo cilindro, com a seta com o sentido da esquerda para a direita e uma marcação em cima. Vamos colocar a água. Veja que a seta inverteu e a marcação continuou em cima. E agora vamos ver o que acontece com uma lente esférica. No caso é uma taça de gin tônica, está por enquanto sem água. Então a seta da esquerda para a direita e a marcação em cima. E agora eu vou colocar água na taça para ver o que acontece. E aqui já dá para perceber bem. Com água e sem água. Então, a lente esférica ela vai fazer uma inversão, tanto horizontal quanto vertical, na imagem. Então veja nas figuras seguintes que enquanto a lente cilíndrica ela forma uma linha, um eixo focal, e inverte apenas horizontalmente a imagem, a lente esférica ela forma um ponto focal e assim inverte também tanto o eixo vertical quanto o horizontal. Está aí então mais uma interessante postagem do CREF que eu tenho o grande prazer de poder colocar vídeos, imagens para complementar. E vou fazer muitas outras postagens do CREF e com assuntos os mais variados da física. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.